Investir não enriquece. Investir não enriquece. Tá? Investir não é a melhor maneira de ficar rico. Se você não entendeu, não está muito claro, eu vou explicar em outras palavras. A maioria dos casos, investir não enriquece. Mas em via de regra, investir apenas multiplica o patrimônio que você já possui. Mas afinal, que patrimônios são esses? Bom, nada mais do que são bens, direitos, obrigações, valores econômicos que pertencem a uma pessoa ou a uma empresa. A quantidade de patrimônio acumulado tem uma relação extremamente direta com o seu sucesso financeiro. Seria como se fosse a sua riqueza. Bom, o que realmente define a riqueza é a abundância de posses de bens materiais. Sim, mas então quer dizer que o oposto da riqueza seria a pobreza, certo? Então, ou seja, a ausência desses bens seria considerada a pobreza. Não somente isso. E aí que a gente precisa entrar no detalhe. Pense da seguinte forma. Vou dar um exemplo. Bernardo ganhou uma herança de 2 milhões de reais, podendo se aposentar com menos de 35 anos, já que esse patrimônio permite o seu sustento. A questão é que Bernardo nunca havia tido tanto dinheiro assim em sua vida que lhe permitisse aproveitar alguns lazeres. Aliás, ele nunca tinha tido nada do tipo. Ele era uma pessoa extremamente humilde, mas extremamente ambiciosa em relação ao consumo de coisas materiais. Então Bernardo, depois de ganhar toda essa herança, de uma hora para outra ele teve uma epifania. Ele resolveu assim calcular os seus últimos 12 meses de salários e multiplicou isso por 40 anos de trabalho. De certo você já deve imaginar, né? O resultado sequer chegou perto da metade do valor que ele recebeu como herança. Ou seja, ele tinha mais dinheiro hoje do que ele conseguiria ganhar no decorrer de uma vida de 40 anos trabalhando para outras pessoas. Bom, assim, Bernardo, assim como qualquer outra pessoa sem instrução financeira, pegaste esse dinheiro e começou a utilizar em seus bens de lazeres, festas, carros. Bom, nesse exemplo final você já sabe qual foi o resultado, né? Se passaram assim 5 anos e Bernardo já estava novamente trabalhando em seu antigo emprego, sobrando assim apenas histórias e boas aventuras. A questão é, tirando o óbvio, o que fez voltar à situação de pobreza não foram os gastos, mas sim a falta de receita. Como assim? Não foram os gastos efetivamente que ele teve na sua curta jornada de lazer? Não, foram a falta de receita que o fez voltar ao nível de pobreza que ele tinha antes da herança. Vou colocar em outras palavras. Existe apenas uma forma de enriquecer, sendo ela, gaste menos do que você ganha. Isso, resumidamente, implica em apenas uma coisa: geração de valor que gera acúmulo de patrimônio. A outra forma é multiplicar o seu dinheiro através do investimento. Mas isso só é possível de se fazer quando se tem dinheiro para investir. Somente assim você pode multiplicar o que você gerou. Pense da seguinte forma: um cientista, quando vai fazer um teste com bactérias em seu laboratório, ele sabe que o resultado dessa experiência é a multiplicação. Ou seja, no momento em que ele coloca num frasco apenas uma bactéria, dando as condições necessárias, ela vai se multiplicar. Vai virar 2, vão virar 4, 8, 16 e assim sucessivamente. O princípio da natureza de uma bactéria é a multiplicação. Então, somente a partir da primeira é possível multiplicar. Da mesma forma é seu investimento. Como você quer investir se você não tem dinheiro para começar? Então que fique claro que não adianta colocar na cabeça ou ouvir de alguém, algum guru, algo do tipo, investir gera riqueza, só que se você não tem dinheiro guardado, bom, voltando ao exemplo do Bernardo, vamos partir do princípio de que se ele investisse esse dinheiro,
e gastasse menos do que ele ganharia com esses investimentos, ele sempre iria permanecer com sua herança e ainda assim ter os rendimentos que lhe promovessem o uso do seu lazer. Vamos partir do princípio realmente importante aqui, que é a paciência e a disciplina. Ainda mais quando se trata de guardar dinheiro sobre o seu salário. Não adianta, como já falamos, você pegar e tentar investir, sendo que você não tem dinheiro para isso, porque isso não vai te deixar rico. Então parta do princípio de que você primeiro precisa ter dinheiro e para isso você precisa gastar menos do que se ganha. Esse é o princípio básico. Outra possibilidade também é gerar patrimônio através da virtude de um empreendedor de fazer o negócio crescer. Entretanto, a dor desse tipo de investimento é reaplicar todo o dinheiro que se ganha no próprio negócio e depois de muito tempo, de muito esforço, de muita paciência, o empreendedor finalmente colhe os seus frutos. Mas ele entendeu e aceitou as suas dores. E o que torna esses empreendedores ricos é o mesmo princípio que já dissemos. Eles gastam muito, mas os gastos deles são focados em produtividade, que gera um retorno ainda maior que os gastos. Ou seja, ele recebe uma quantidade de dinheiro, abre o negócio, posteriormente o negócio necessita de dinheiro, ele reinveste o lucro que a empresa já teve, ao invés de retirar, e somente depois que o negócio dele estiver bem estruturado, tiver com margens consideráveis, aí sim existe um processo de colheita de frutos. Bom, o que torna esses empreendedores ricos é que mesmo gastando muito, eles gastam de forma focada, produtiva, que gere um retorno maior do que o gasto que eles estão tendo. O fato é que ter o domínio de suas finanças pessoais nada mais é do que gastar menos do que se ganha e focar e investir no crescimento do seu patrimônio. Bom, podendo ser assim, ações, fundos imobiliários, cursos de desenvolvimento próprio em alguma área que você tem interesse ou que você entende que existe uma abertura de mercado ou até mesmo para o seu negócio. Não existe riqueza sem esforço, sem paciência, sem dor, mas essa dor, ela é opcional. Assim como você escolhe usar o seu dinheiro hoje ou amanhã, a dor de fazer o seu patrimônio multiplicar também é opcional. Não existe fórmula mágica. Patrimônio só vem do trabalho. Você já entendeu que investir é apenas uma etapa da multiplicação do seu patrimônio, mas para isso você precisa gerar esse patrimônio. Ou seja, de alguma forma você vai ter que trabalhar, sendo para os outros ou para você mesmo, ou na troca de algum serviço ou de experiências. A questão é que, de alguma forma, a partir do momento em que você gera valor, você recebe parte por meio deste salário, lucro, seja lá o que for, você vai gerar patrimônio. A questão é bem simples, não existe milagre, não existe nada que diga como você vai ganhar dinheiro se você não entende o princípio de geração de valor e entender o quanto você ganha e o quanto que você gasta. Ou seja, chamamos isso de gestão financeira. Esse processo é um processo natural, é obrigatório, que te permite ter uma organização adequada e entender exatamente em que ponto você está. Mas que fique claro que investir não vai te deixar rico, apenas acelera esse processo. O que realmente enriquece é o seu trabalho, é o seu esforço, é o que você entrega para os outros. Não entre na bolsa de valores, nos fundos imobiliários, seja lá onde for, acreditando que você vai pegar X e multiplicar do nada e assim vai se tornar uma pessoa rica. É um processo e esse processo começa você trabalhando, entregando o seu melhor. Eu sempre falo pra mulher que mexe no meu dinheiro, eu falo assim, ó, eu só não quero perder. Porque o dinheiro é do meu trabalho e as oportunidades que eu gero com a minha criatividade.
Mas essa é a melhor maneira de ficar rico? Não. Com certeza não é. Cara, não é porque... Assim, ó, uma coisa que a gente precisa deixar claro. Investir não enriquece. Investir não enriquece. Tá? Vai ter gente agora que vai falar, você tá maluco? É claro que enriquece. Né? E sim, existe uma exceção. E para essas pessoas que são a exceção, o investimento pode enriquecer. Tá? Mas a via de regra ele não enriquece. O dinheiro ele multiplica o patrimônio que você construiu que veio do trabalho. Tá? Então, assim, de uma forma geral, quando você trabalha, você agrega algum valor por teoria. Quando você agrega algum valor, você geralmente ganha uma parte desse valor de volta. Okay. É um dinheiro que vai entrar na sua conta, seja por salário, por lucro, de alguma forma vai entrar na sua conta. Isso é o que você ganha. Você tem o que você gasta. E você tem que gerenciar isso através de suas finanças pessoais. A diferença entre uma parte do que você agrega de valor que entra na sua conta e o que você gasta para sobreviver e manter sua família é o que você vai usar para investir. E o investimento vai multiplicar isso.